Então, gente, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Essa atividade é uma atividade que a gente chamou Sextas com Bebês, né? Porque acontece sempre nas sextas-feiras, uma vez por mês. É uma atividade paralela, proposta pelo PROCIP, que é o Programa de Capacitação e Intervenção Precoce, que a gente faz em 2 anos, né? Proposto pelo NIP, coordenado por mim, e tem um grupo de profissionais que fazem essa capacitação, convidados internacionais, como Maria Cristina Lasnik e Raquel Cassel, convidados nacionais, né? Eu mesma, a Péssia Griva, que está aqui também, né? Inês Catão, Maria do Carmo Camarote, Ana Paula Ramos, Milena Pondé, Ana Marta Ponte, Rita Lucena, uma série de profissionais, né? De todas as áreas, neurologia, psiquiatria, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, enfim, a gente faz um programa que é bem abrangente, transdisciplinar, na intervenção com o bebê e sua família. E a gente sente falta também de ter um tempo de conversa, de discussão com alguns profissionais que trazem uma temática que aparece na nossa clínica, né? Esse ano a gente tem trabalhado muito em torno da pesquisa que saiu recentemente, né, sobre as alterações nos movimentos gerais em crianças que depois tiveram diagnóstico de autismo. A gente tem também tido acesso, né, ao trabalho de Annick Bollier, a partir das percepções dela, das alterações no movimento gerais também, nos movimentos gerais das crianças, mas alterações também desde o nascimento, né? Modificações aí a partir do posicionamento, da vivência intraútero e de como esses bebês nascem. E a partir desse nascimento, certas compressões, certas tensões, né, dificultando muito justamente essa condição de comunicação, de suporte aí, né, do pescoço, de organização desse contato visual, da organização de toda a interação. Então, a gente tem tido essa parceria, pelo menos nos cursos, né? Esse trabalho com Marie Christine, que evoca muito a osteopatia, o próprio livro de Annick Bollier, que é bastante interessante. Esse livro está em francês ainda, mas não está traduzido, mas é um livro que Marie Christine, de certa forma, traz muito, né? O trabalho de Annick. E a gente tem, então, pesquisado, e esse ano eu tive a sorte de ter no PROCIP Rita Pires, né, que fez ao mesmo tempo o PROCIP básico e o avançado, né? Você fez em um ano os 2 anos. Então, a gente teve essa grande oportunidade de discutir os casos no NIP, os casos da clínica social, porque no curso do NIP a gente tem a clínica social, e com a clínica social, a gente faz os atendimentos do bebê sempre de uma forma transdisciplinar. Os atendimentos são supervisionados por mim, que sou psicóloga, psicanalista, e trabalho com intervenção precoce há 30 anos, e sempre tem alguém da área da sensoriimotricidade, né? Ou uma TO, ou uma fisioterapeuta que trabalham junto comigo essa parte motora. Então, esse ano a gente teve essa sorte, né, de ter, junto na discussão dos casos, porque a gente filma e passa na aula, a gente vai vendo cada situação, a gente teve muito a análise e ajuda de Rita. E aí, Rita foi o nosso contato aqui, né, no Brasil, e eu também tive a sorte de ter o contato de Joabson, né, que eu soube que fazia osteopatia aqui na Bahia, então é minha referência aqui em Salvador, e Rita é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Então, apresentando os dois, para a gente não demorar mais, Rita Pires, ela é osteopata, fisioterapeuta, com formação em osteopatia pediátrica no Instituto Life in Motion, em Londres, especialista em aleitamento materno, na Unileia, consultora em amamentação no Instituto Mami Bem. Joabson Beribá, ele é osteopata e microfisioterapeuta, trabalha aqui em Salvador. Então, como é que a gente faz esse encontro das sextas-feiras? Eu introduzo um pouquinho o tema, o problema, né? E o problema é essa intervenção com bebês cedo na vida dele, quando algum sinal de dificuldade no desenvolvimento se apresenta.
No nosso caso, nós temos visto as dificuldades de interação e comunicação são mais presentes nos bebês que chegam até nós, né? E a maioria, porque como eu capacitei muito aqui os hospitais, tanto no PREO quanto no IRD, então os hospitais aqui públicos, eles têm já uma noção de risco, né, do ponto de vista da evolução, do desenvolvimento na área sociocomunicativa. Então, quando eles observam um atraso na fixação do olhar, na organização desse sorriso, da expressão facial, onde eles encontram mais tarde um atraso de balbucio, uma dificuldade na gestualidade, na imitação, no apontar, né? Então, no primeiro ano de vida, alguns hospitais que já foram capacitados, eles têm feito esses encaminhamentos para a nossa clínica social. A gente faz o PROCIP sempre atrelado a um hospital público, onde os alunos desse hospital público recebem as bolsas de estudo e, com isso, a gente vai capacitando equipes de vários hospitais. O PROCIP, então, está no 7º ano, nós já tivemos, então, 7 hospitais que foram capacitados na rede pública e que nos encaminham os bebês considerados, então, com risco de evolução para alterações no desenvolvimento. E aí, essas crianças, a gente tem visto, né, essa tensão, né? As fisioterapeutas falam muito da tensão na cintura escapular, né, na região pélvica. A gente vê o quanto que essa tensão dificulta a manutenção da postura, e isso desorganiza a condição de fixação de olhar, de organização de todo o ciclo que vem daí, né, da mãe poder falar e o bebê poder olhar e engajar a interação de forma mais estruturada. Então, o Joabson teve essa oportunidade esse ano, né, da gente compartilhar uns 2 ou 3 bebês que a gente encaminhou para você, não é? E a ideia hoje agora é deixar vocês falarem, né? Eu não vou mais falar, já fiz uma introdução rápida sobre a nossa clínica, sobre os nossos problemas e como a gente precisa de vocês para pensar melhor essa clínica e para intervir a tempo e em condições de ajudar essa dinâmica aí da interação. Eu falei 10 minutos, a gente divide 15 a 20 minutos para cada um de vocês e depois abre para perguntas e questões com a plateia, tá bom? Então, Rita vai falar primeiro, Joabson vai falar em seguida. A minha caminhada com a osteopatia pediátrica começou em 2009, né? E o interessante é que eu fui procurando, a gente aprende com os erros, né? Cada dia é um desafio com o bebê, e por eu não entender algumas coisas de amamentação, eu procurei a amamentação, foi um marco importante na minha formação, e um marco que integra não só a amamentação, como a osteopatia, e como tudo que eu já sei, foi o NIP. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade, tá? Porque às vezes eu via algumas coisas e não entendia o que eu estava vendo e não conseguia expressar isso com o pediatra para a gente, porque assim, ó, atendeu a abordagem do bebê, ela não é simples. Às vezes tem muito, agora deu um boom de osteopatia pediátrica, qualquer um quer atender um bebê. A abordagem do bebê é muito complexa. Ela lida não só com o bebê, que você tem que ver como um todo, mas lida com o ambiente que esse bebê vive, a mãe diretamente, os pais, né? Mas principalmente a mãe, quando é um bebê pequeno, que amamenta, que tem esse contato, sabe? Esse vínculo entre a mãe e o bebê, que vem desde a barriga, né? E a família em si. Então, o ciclo familiar de um bebê é muito importante. Então, o osteopata ou qualquer outro profissional que vai lidar com o bebê, ele tem que ver tudo isso. É como se fosse uma paisagem bem ampla, como um oceano bem amplo, que a gente tem que ter essa mente aberta. E isso o NIP me deu, tá? Eu tenho a agradecer. É uma formação que é importante para qualquer profissional que trabalha com bebê, tá? E a osteopatia deve começar muito antes da mãe pensar em engravidar. Quando eu atendia mulheres, assim, adultos, né? Porque agora eu só atendo bebês até os 2 anos, né?
eu atendia mulheres com dificuldade para engravidar, tá? Por dor crônica, pélvica, eu tive uma formação nessa parte de fertilidade, tá? Porque assim, e aí elas vinham e era maravilhoso, porque nem sempre a gente consegue, nem sempre a osteopatia consegue todos os casos dela conseguir engravidar, mas às vezes, alguns casos, eu era um instrumento que equilibrava, sabe, dava um equilíbrio nesse corpo que aí facilitava essa gravidez, tá? Então, eu pegava ela antes da gravidez, na gravidez e depois o bebê. Aí isso é maravilhoso, porque você pega todo o ciclo, porque tem vários estudos que, agora que já foi, que demonstrou que às vezes as disfunções somáticas, que é o que a gente chama de tensões, de alterações, não só da parte muscular, facial, no bebê, tudo, essas tensões que a gente percebe pós-nascimento, muitas vezes não está ligado ao parto em si, lá como é que foi o meio intrauterino desse bebê. Se uma mãe que está com alguma disfunção na parte biomecânica dela, ou mesmo que teve um trauma, pode ser emocional ou físico, isso vai refletir no bebê, tá? O Winnicott, ele fala que o bebê sente quase 100% que a mãe sente, né? Essa relação, tá? Esse vínculo entre a mãe, o que a mãe sente e o bebê sente lá dentro do útero, tá? Posturas que ela adquire, emoções, imagina uma mãe com uma mulher grávida com depressão, isso já vai modificar o meio interno, que é o meio interno dela e externo do bebê, né? Porque é o bebê dentro do útero. Isso pode dar impacto na vida desse bebê, até como vai ser o parto desse bebê, tá? Que mais? E essa relação entre a mãe e o bebê, a gente tem que ir ver no consultório da osteopatia. Muitos colocam a osteopatia como uma terapia manual, e ela não é. Eu sempre percebi isso. E sim uma medicina que integra. Até eu acho que não é uma medicina alternativa, porque ela não é alternativa de outra medicina. Ela integra com outras medicinas, como a psicanálise, como a fono, a terapia ocupacional, sabe? Outras profissões para lidar com essa abordagem desse bebê. Tá? Então, um bom osteopata é aquele que faz o diagnóstico, observa bastante esse bebê, e não só o bebê, mas o ciclo que envolve ele, e se põe como instrumento para uma autocura, tá? Você tá a serviço desse bebê e dessa família. Que às vezes é bem difícil, porque às vezes a gente quer impor os nossos conceitos, o que a gente acha que é certo, o que é errado, e não é bem assim, principalmente para você entrar nesse ciclo familiar e você poder ajudar de uma forma mais adequada esse bebê, tá? E aí, vamos passar, teve o parto, né? Teve alguns traumas, e você vai vendo como esse bebê vai se moldando em relação à família, o relacionamento entre a mãe e filho, tá? Que é uma coisa que é construída, ela não nasce pronta. Uma mãe, só porque está grávida e depois tem um filho, não se torna uma mãe assim, instantaneamente. Isso é construído. E se, por exemplo, um bebê que ela sempre idealizou, não vem do jeito que ela pensa que tem uma dificuldade na amamentação já, né? É um bebê que não consegue pegar, que machuca ela, essa relação já é prejudicada, por isso que aí que a gente entra o osteopata, para tentar modificar, né? E para ser agradável, a alimentação, a amamentação tem que ser agradável, tanto para a mãe quanto para o bebê, porque o desenvolvimento sensorial começa na boca, né? E essa relação com o meio ambiente começa na boca no bebê.
Então, essa relação de amamentação é importante, tá? E aí pode pensar, tá ok na amamentação, mas esse é um bebê que chora muito, tem um desconforto digestivo, é um bebê irritadíssimo, berra, 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 e a mãe não sabe lidar com isso. Isso também quebra esse vínculo, tá? Ou mesmo é um bebê que sofreu algum trauma ou teve uma postura mantida muito tempo dentro do útero, e aí quando foi passar pelo canal, por um parto vaginal, um parto normal, ou mesmo por uma cesariana, foi difícil para ele. Teve trauma durante, porque assim, às vezes quando você tem uma postura assimétrica uma postura mantida dentro do útero por muito tempo, no mínimo você vai sofrer uma compressão axial, tá? E essa postura pode ser que ele lhe dá uma irritabilidade no bebê, que pode trazer um toscolo, que é uma inclinação para um lado, uma dificuldade para a rotação para o mesmo lado, tá? Que pode ser um toscolo verdadeiro, congênito, que a gente chama, um toscolo secundário, que agora está mudando um pouco o nome, o que a gente pode chamar de posicional, tá? E isso gera uma dificuldade de interação no olhar, uma dificuldade de uma interação da linha média, tá? E normalmente esse toscolo, essa restrição de movimentação da cabeça, ela não é só da cabeça, é do corpo inteiro. Bebê, às vezes adquire uma forma em C, que a gente chama de banana, tá? Ou uma forma em extensão, tá? Ou a gente chama também uma forma de compressão, tá? Que é fechado. São bebês que não têm pescoço, que têm muita tensão. Às vezes são bebês que têm dificuldade são tão tensos, assim, teve tanto compressão dentro do útero, que na hora que vai botar no berço, começa a berrar, só fica no colo, ou tem dificuldade na hora de esse bebê entrar numa posição adequada para a amamentação. Essa mãe não sabe lidar com esse bebê, não sabe segurar, que um bebê, por exemplo, em extensão, que a gente chama, pode ser que ele esteja em extensão não só por uma posição que estava na barriga, sim por um desconforto digestivo muito grande, como um refluxo, e ele faz essa posição para alívio, tá? E aí, o que acontece? Como é que você vai ter interação um bebê que só olha para cima e fica nessa posição? Eu já chegou casos no consultório que a mãe entrou assim, segurando assim o bebê. Logicamente, esse bebê, como é que você está assim, não vai ter integração da linha média, não vai integrar a pelve, não vai conseguir enrolar, né? São bebês que os pais sentam muito cedo, tá? Porque eles, por tantas regurgitações ou vômitos, ou mesmo aquele refluxo oculto, por tanto desconforto, o bebê, quando vai botar no time-time, que a gente chama de o bruços, ele começa a chorar e berrar, e os pais começam a andar com eles sentados, colocar eles sentados. Eu tive um caso de um bebê que ele entrou, parecia Jesus Cristo, com os braços assim esticados. Como é que ele tinha 8 meses e não rolava? Não fazia mais nada, ele só ficava assim. Andava, os pais andavam assim. Logicamente, esse bebê está todo travado. Como é que ele vai se desenvolver para ter um desenvolvimento até do comportamento dele adequado, tá? Com essa postura de rigidez, de extensão. Por quê? Ele tinha um toscolo, ele era assim. Quando botavam de bruços, o do time, ele chorava. Aí os pais não colocavam mais e botaram sentado. Só que como ele não tinha estrutura ainda, um equilíbrio do pescoço e do tronco o suficiente, ele começou a travar e usar a extensão. Então, o André Boulanger, ele fala que essa integração com o corpo é muito importante para um bom desenvolvimento do comportamento, né? Então, isso a gente tem que sempre levar em conta, né? Observar como é que esse bebê está interagindo, se movimentando com esse corpo,
se tem algumas tensões, e assim, e dar um apoio e orientação para a mãe, para o pai, e todos os familiares que estão com cuidado desse bebê, orientações para você suportar e dar um maior apoio possível para esse bebê, esse corpo, fazer mobilizações, ensinar alguns exercícios que a mãe, o bebê e o pai ou quem cuida desse bebê com mau tempo do dia, dá essa orientação. Eu achei interessante, uma vez eu assisti um documentário do André Boulanger, mas foi antes do NIP, tá? Foi por isso que eu tentei atrás da formação do NIP, que eu olhei para o professor André Boulanger atendendo onde eu estou, e eu disse assim, peraí, isso é muito parecido com osteopatia, porque assim, a gente tenta agregar esse corpo, a gente tenta integrar esse corpo os pedaços para ser um corpo total, uma totalidade, né? A gente vê uma totalidade desse corpo, não ser pedaços por causa dessas rigidez e tensões, e para esse bebê fazer uma interação com um ambiente melhor, uma interação com a sua mãe melhor, tá? Eu até chorei no documentário porque eu disse, meu Deus, é isso que eu quero aprender a ver isso, porque assim, às vezes chegavam bebês que eu via que tinha um movimento diferente, né? Que faziam extensões muito grandes. Foi aí que eu comecei a tentar estudar gênero moving. Ainda não fiz a formação, mas espero que o ano que vem eu consiga fazer a formação. Porque eu me inscrevi em 2020, mas foi cancelada, e depois, quando teve o curso, eu não consegui fazer, porque batia com outro curso. Mas, assim, com contato com a Péssia, que eu estou muito feliz de ela estar aqui, porque eu aprendi muito com os cursos dela, com as observações, ela me orientou em relação ao bebê prematuro, que eu estava em dúvida, e isso fez com que eu abrisse mais minha visão, meu olhar para outros detalhes que apareciam, tá? Porque às vezes o que a gente tem que ver é que o bebê mostra que ele está precisando de ajuda, ele mostra que ele não está bem, e às vezes a gente fica procurando, eu como osteopata, defeitos nele, um toscolo, uma simetria craniana, tá? Um olhinho mais baixo, outro assim, sabe? Esses detalhes, e deixo de ver a saúde dele, que é importante, a gente tem que observar e tentar fazer um contato mais, a gente chama de aferente, assim, mais de observação, esperar vir as sensações, ver como é que esse bebê está realmente, para você ser um instrumento de maior ajuda para esse bebê, tá? Então, eu acho que esse desenvolvimento principalmente o primeiro ano, é importante, tá? Ter um osteopata na equipe, tá? Na França, em outros países, a osteopatia entrou na maternidade. Esse ano eu consegui entrar no mestrado na maternidade, né? Só que com bebês de 1 a 2 dias, né? No máximo 3. Mas como teve uma diminuição do uso de fórmula, eu fui expulsa um pouquinho. Eu e a minha professora, que é uma fono. E aí, eu vou tentar o ano que vem de novo. Teve outros projetos que eu tive que adiar isso, mas quanto mais cedo a gente observar, ter uma avaliação com o osteopata, melhor para a gente tentar tirar esses entraves que estão, às vezes, dando impacto no desenvolvimento desse bebê, tá? E espero que eu consiga fazer a prova direitinho ano que vem para o mestrado, para eu começar isso, que eu já estou adiando já faz tempo. Mas, assim, essa percepção é importante, tá? A osteopatia, ela tem
um, uma coisa importante da osteopatia é que ela não vê a doença, ela não vê o sintoma. O certo de um bom osteopata é tentar não só ver a causa, mas a saúde do bebê, tá? Tentar ver o que esse bebê mais de um jeito mais global, tá? Uma vez uma mãe perguntou para mim se eu tinha experiência com uma síndrome super rara, assim, era raríssima. Eu até esqueci o nome da síndrome. Para você, eu só olha, se é uma síndrome rara, provavelmente eu não tive contato, eu nunca tive um bebê assim. Mas eu não vou atender a síndrome, vou atender o seu bebê. Aí ela achou estranho, aí levou para outro osteopata. Aí depois ligou para mim. Ah, tu já teve um contato com essa síndrome? Eu respondi a mesma coisa. Olha, se é uma síndrome rara, eu não, provavelmente, mas eu não vou tratar a síndrome. Vou tentar ser um instrumento para tratar e equilibrar, chegar numa homeostase, mas até mais que uma homeostase, uma saudologênese, ou assim, tentar dar o instrumento desse bebê chegar a a sua saúde, a autocura, e eu não preciso saber da doença, eu preciso saber do bebê e da família, tá? Então, a gente esquecer que o osteopata não trata refluxo, o osteopata não trata cólica, não trata nem o torcicolo, tá? Ele tenta dar um diagnóstico mais global para ver que, às vezes, um torcicolo aqui é devido a um refluxo, mas o refluxo é devido a outro problema, tá? Então, a gente tem que fazer essa integração do bebê. Então, vamos dar a fala agora para Joabson. Ele vai ter aí, para ser bem democrático, 25 minutos e a gente... Tá? Então que eu vou explicar um pouquinho, então. É porque Rita falou quase tudo já, né? Parabéns pela fala de Rita, e ela falou super bem tudo. Mas eu vou colocar, então, algumas coisas aqui que eu acho interessante, viu? E primeiro é explicar a osteopatia, assim. Vou pegar esse gancho. Ela falou muito, assim, de todos os apanhados. Eu vou tentar explicar, então, aqui nessa fala, como é que é construída as tensões e qual é o nosso trabalho nesse ponto específico, para dar exemplos e clarear um pouco mais, né? Então, vou começar um pouquinho puxando o gancho da osteopatia, o que é que seria a osteopatia em si, tá? Vou tentar resumir, mas ela tem algumas diretrizes, digamos assim, o fundador da osteopatia, que ele falava que o corpo é uma unidade, né? Então, para ele, não tinha pedaços, assim, o corpo ele era uma grande unidade, tá? E aí, ela é baseada nesse conceito de que é unidade, e é baseada em anatomia, que é o estudo de toda a estrutura do corpo, e a fisiologia, que é o estudo de todo o funcionamento do corpo, tá? Então, a gente sempre fala assim que a estrutura governa a função, tá? Mas a função modela a estrutura, tá? Então, as duas coisas estão meio que juntas, né? E outro ponto que ele coloca muito é a lei da artéria. Ele acreditava muito, né? Ele dizia assim que a gente deveria favorecer que o sangue do indivíduo circule, tá? Que ele acreditava que ali continha toda a vida, né? E eu vou colocar alguma coisa também que fala muito com o que a Rita colocou aí, que tinha um osteopata muito conhecido, para mim era um dos melhores osteopatas que existiu, ele chamava de Rollingbecker, né? Ele já faleceu, e ele fala uma coisa assim bem interessante, ó, se aplica aqui. Ele fala muito assim que para sermos um bom osteopata, o osteopata tem que entender, em primeiro lugar, que ele é secundário no processo de cura. Então, ele não é o primário, ele é o secundário, tá? Aí já mexe um pouquinho muito com a parte da osteopatia, porque a gente entra numa questão de humildade, a gente entra numa questão de escutar o corpo, a gente entra numa questão de que não é a gente que faz acontecer, é o corpo que se cura, né? Então ele falava muito isso, que o osteopata ele tem que entender que ele é secundário no processo de cura. E tinha que entender mais ainda que existe, entender e acreditar, né, que existe uma vida dentro do paciente, tá? E aí ele deveria desenvolver uma habilidade manual, tá? De perceber essa vida dentro do paciente, que é o que Rita falou de buscar saúde, né? E ao entrar em contato com essa vida,
o osteopata tem que ser capaz de deixar essa vida conduzir ele em direção à saúde, tá? Então, se aplica bem ao que a gente está falando aqui, e colocando isso do que Rita botou, só para clarear um pouquinho assim, onde a gente acessa, tá? Então, as tensões dos bebês, elas são desenvolvidas em um contexto assim com muitas variáveis, tá? A gente tem, por exemplo, a pelve da mãe, como está essa região onde esse bebê vai ser locado, não só o útero em si, mas toda a parte pélvica dessa mãe, tá? Tem o processo de evolução que esse bebê fica nos 9 meses, tá? E a posição que esse bebê fica, tá? Gera muitas tensões também. Tem o nascimento em si, não tem muito isso assim, o normal é melhor, o cesáreo é melhor, depende de muito contexto, tá? E tem a forma que o médico pega esse bebê, tá? E tem, como o Rita falou também muito bem, um ambiente que esse bebê está inserido, tá? Os estudos novos, inclusive, falam muito sobre a capacidade, a evolução da espécie que está tendo, tá? Não é à toa, por exemplo, se a gente for olhar hoje, vocês sabem bem disso pelo trabalho de vocês, a quantidade de bebês que estão, por exemplo, com autismo, a quantidade de bebês que estão, assim, com questões emocionais, enfim, muitos diagnósticos nessa linha, aumentando, né, o tempo todo. E por que que isso tem acontecido? Os estudos têm falado muito que os bebês, tá? Existe um nervo que a gente libera muito na osteopatia, o nervo vago. Depois eu posso explicar um pouco sobre ele mais. Mas esse nervo vago, ele era quem, digamos assim, dominava todo o sistema gastrointestinal do paciente, tá? Mas está sendo descoberto também que ele está sendo responsável pela parte imunológica do bebê também, está sendo descoberto que ele está tendo uma coisa muito importante. É como se tivesse uma evolução nesse nervo, e, e quando a gente fala em evolução, esse nervo ele assume uma posição de hierarquia, né? É como se tivesse nosso sistema cerebral, que a gente fala de arqueocórtex, paleocórtex e neocórtex. A evolução, né? E aí, o que acontece? Esse nervo vago, hoje, dentro dessa hierarquia, é chamado novo vago anterior. é, ele é um nervo muito assim, que ele é responsável pela sociabilidade do indivíduo. E ele está num ponto hierárquico. Então é como se a sociabilidade do bebê vai gerar muita informação para o corpo desse bebê, tá? E o que seria a sociabilidade do bebê? Seria a comunicação dele com a mãe, a comunicação dele com o pai, a comunicação dele com o ambiente, a comunicação com tudo que está acontecendo. Por que eu estou frisando isso? Porque está falando já vários pontos aí, estou trazendo essa outra metade da laranja, porque assim, hoje, o que está acontecendo no mundo de hoje, que eu percebo muito no consultório? A internet, tá? O mundo segue ansioso, o mundo segue assim, em busca de muita informação. Porque a língua gera isso, gera aquilo, gera toxicose. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo, né? E as mães, elas estão com muitos medos, né? As mães também, elas romantizam, de uma certa forma, muito o processo da gravidez, e como a Rita falou também, quando chega, que machuca o peito, que fere, que não dorme, 1 mês sem dormir, 2 meses sem dormir, tá? Então, existe uma dificuldade do ambiente de aceitar o processo em si, né? E aí os bebês recebem toda essa informação, e essa informação começa a gerar diversos processos no bebê, né? Disquesias e tudo mais, tá? Então, isso está muito comum, a título de consultório, porque os bebês eles estão mais capazes de perceber esse ambiente. Eu sempre falo isso, eles não têm razão nenhuma, eles não entendem absolutamente nada, tá? Mas eles sentem tudo. Então, eles sentem o mais básico das coisas, mas não têm a maturidade para entender nada. Eu sempre falo isso, né? Então, eles acabam recebendo muitas informações fortes, inclusive, e que eles não têm a maturidade ainda de lidar com aquilo tudo, né? Então, a gente vê tudo isso representado no corpo, nas tensões do bebê, né? Na parte gastrointestinal, na parte visceral como um todo, na parte muscular, tá? E tudo isso é uma coisa que a gente vê bastante, tá? Então, isso assim eu estou falando rapidamente para a gente ver de onde vêm as tensões do bebê, né?
de várias formas, tá? E o nosso trabalho, como é que seria isso, né? Essas tensões, como é que a gente acha essas tensões? Rita também colocou isso. A gente não deve olhar, por exemplo, um bom osteopata realmente, ele não olha muito sintoma. Então, se o paciente chega para a gente, eu vim com torcicolo, a gente não vai focar no torcicolo. A gente vai, claro, olhar aquilo que é importante, que é a queixa que se traz, mas a gente entende como o corpo é uma unidade. A gente vai atrás da estrutura. A gente vai, como eu falei antes, de tentar achar aonde está essa vida dentro desse paciente, né? Aonde está o bloqueio? Onde está a região que está congesta, que está sem funcionar, né? Que está obstruída, é um bom termo também, que não está, por exemplo, integrada com a unidade do corpo. Então, é como se a gente conseguisse achar essa região, é como se a gente conseguisse devolver essa região à integralidade do corpo, né? E a gente nunca sabe como o corpo se adapta, a gente nunca sabe aonde está essa tensão, tá? E aonde ela se encontra. Então, pode ser, por exemplo, o paciente chegou com torcicolo, mas pode ser que a tensão esteja lá embaixo no sacro desse paciente, porque ele foi um bebê pélvico, ficou muito tempo sentado, por exemplo. Então, a gente vai lá nesse sacro liberar, porque a gente vai fazer o quê? Soltar todo esse contexto, entende? E aí que tem uma coisa muito importante para falar nessa questão multiprofissional e da presença do osteopata nisso, porque essa atenção no sacro, por exemplo, ela não é vista com exames. O exame não vai identificar essa tensão, né? A Rita também falou disso, que a osteopatia ela é confundida muito com terapia manual, é porque a gente usa muito as mãos. É uma ciência que é o atendimento com as mãos. Então, as mãos é nosso exame, é nosso scanner. Então, quando você chega nessa região que você sente a mobilidade ruim, não é um bloqueio que vai ser visto, por exemplo, numa imagem, ela é vista manualmente, tá? Isso a gente vê, por exemplo, também tratando adulto, né? É muito comum o adulto chegar com a dor, por exemplo, no ombro e faz uma imagem do ombro e tudo é o ombro e às vezes a gente tem uma tensão que está em outro local do corpo que é necessário tirar. Eu fico brincando assim, para mim não tem tanta diferença atender adulto como criança. Entende o que eu quero dizer? Tem, óbvio, a anatomia, o toque, mas a osteopatia, ela é osteopatia, seja em adultos, seja em criança. A gente tem a mesma filosofia, o mesmo princípio, o mesmo raciocínio em encontrar esse ponto da saúde, entende? Então, exemplos práticos do que a gente faz e do que tensiona, vou dar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, eu sempre falo isso, é muito comum a gente encontrar é, um occipital na criança bloqueado, né? Que é o ossinho aqui da cabeça aqui de trás, né? Então, porque se, por exemplo, for um parto normal, esse occipital passou ali pela pelve, então esse occipital, eu sempre brinco isso, entre o occipital e o pubis materno, o osso pubis materno, o occipital sempre perde essa briga, né? Então é uma área assim de muito bloqueio e uma área vital para o paciente, para o bebê. Então eu sempre falo isso, dali sai, só para a gente dar esse exemplo, né? Vocês entendem o que a gente faz. Dali sai o nervo vago, que é o que eu estava falando, que é um nervo que mexe com a sociabilidade, que mexe com o sistema gastrointestinal, que mexe com o sistema imunológico do bebê, tá? E tantas outras coisas. Dali sai dois nervos, por exemplo, que inervam a língua, a deglutição, a mastigação, tá? Dali sai o nervo que inerva também muito a musculatura do pescoço, que é os grandes torcicolos, digamos assim, ou as preferências que o bebê apresenta. Então, você veja, quase todos os bebês que nascem de parto normal têm tensão ali. Não significa dizer que os cesáreos também não tenham tensão, tá? Eles vão ter, mas eu estou dando aqui só um exemplo, tá? Então, assim, o que que o osteopata faz na equipe Boot? Ele é o profissional, por exemplo, que vai liberar esse hospital, que vai tirar a tensão desta região, que vai viabilizar que esses nervos comuniquem melhor as estruturas específicas que ele tem a função a função dele de fazer, de realizar, né? Na anatomia e na fisiologia. Então, a gente cansa de ver que as crianças, por exemplo, que estavam com problema de aumentar, a gente vai lá, tira esse bloqueio, melhora a alimentação na hora, tá?
Às vezes não é necessariamente, como a gente está muito falando sobre a língua, né, em si, naquele momento, tá? Mas era o bloqueio que tem na estrutura. Em alguns casos são as duas coisas, em outros casos é mais a língua, né? Então tem de tudo. Mas seria basicamente esse assim, um exemplo que eu estou dando do que nós fazemos e como a gente mexe no corpo. Porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade de entender o que, que um osteopata faz, como é que ele trabalha, o que é que ele encontra, né? E são essas regiões, né? Então, o bebê tem uma disquesia, por exemplo, uma dificuldade de soltar os gases, uma dificuldade de evacuar. Então, ele pode ter um bloqueio numa válvula do sistema digestivo. E essa válvula, quando a gente solta, ele vai facilitar que esses gases saiam, vai facilitar que ele consiga evacuar bem, tá? Mães hoje vão ter filho, elas estudam, elas projetam, elas romantizam, vai para a internet, e às vezes desconstrói tudo aquilo, né? Que ela estava pensando. Então, assim, é uma coisa muito forte, às vezes, que você tem que controlar. Uma médica mesmo falou para mim, eu estava tendo ela e a criança, e ela falou uma coisa muito interessante, que ela falou assim, olha, João, depois que eu aceitei o sofrimento que é ser mãe, tudo melhorou. Eu achei fantástico a frase dela e eu replico muito para os pacientes, porque é exatamente isso, né? Então, ela aceitou o processo, digamos assim. Então, ela aceitou que ela tinha que acordar à noite para dar a mama, ela aceitou essa dificuldade e a criança relaxou quando ela aceitou. Porque a criança sente a atenção que está presente da mãe, mas não entende de onde vem isso, né? E aí ela aí contrai, ela aí fica com a dificuldade em todo o processo, tá? Mas eu acho que eu clareei um pouquinho aí, porque Rita falou quase tudo já. Muito bom, vocês dois foram bem complementares, né? Eu acho que a gente pode, se você terminou, a gente pode abrir para perguntas, que aí vai trazendo uma informação que às vezes a gente, né, não se dá conta, não fala e anima um pouco mais. As orientações posturais é um pouco complicado, porque, como eu estou falando assim, a gente sente muito as tensões na mão e libera. Então, uma orientação sobre isso é um pouco complicado. O que eu sugeriria, com efeito assim, de remediar um pouco, era orientar, por exemplo, por buscar um fisioterapeuta pediátrico, porque o osteopata, ele é realmente um fisioterapeuta. Aqui no Brasil, para ser osteopata, você primeiro é fisioterapeuta. E um fisioterapeuta, por exemplo, que deve ter nos interiores, não é um osteopata, mas ele pelo menos pode ser assim um primeiro contato com essa criança e orientar a postura, orientar a mãe, né? Até fazer alguma liberação, não osteopática, mas alguma coisa que já ajude um pouco, sabe? Enfim, é o que eu sugeri. Se Rita pode falar um pouco mais aí. Tá. Assim, em relação a... Não precisa ser... a osteopatia é uma formação, tá? Ela não é uma especialização da fisioterapia, tá? Aqui no Brasil, você pode ser médico ou fisioterapeuta, e aí você faz uma formação e você é um osteopata, tá? Não precisa ser físio. Em outros lugares do mundo, você faz uma graduação direto em osteopatia. Nos Estados Unidos, onde foi criada, você é um médico osteopata, você faz medicina e osteopatia juntos, na mesma faculdade, tá? E o que você pode orientar para os pais é tentar dar, que assim, tem uma pediatra, a Pickley, ela diz que o movimento espontâneo dá liberdade para esse bebê e o crescimento em si do bebê já diminui algumas dificuldades desse bebê. Então, estimular, dependendo da idade, de botar no chão, no tapetinho, ou se é abaixo dos meses, botar na cama, chamar atenção para ele olhar para um lado, chamar atenção para ele olhar para o outro, ver quais são as limitações, fazer brincadeiras mesmo de pé com a mão com mão, trazer, a partir do terceiro mês, estimular a linha média, tá? Trazendo pé com pé isso, e mão com a mão, botar um brinquedo bem no meio, conversar com esse bebê, tá? Bem na linha média, tentar trazer esse bebê,
tá? E eu fico muito feliz porque, assim, ó, lá em Porto Alegre, a Escola de minha formação, o IBO, abriu o primeiro ambulatório pelo SUS de osteopatia pediátrica. É um sonho de muitos anos que eu tentei, mas o IBO, a Natália, que é a minha professora eterna, conseguiu. E é o primeiro ambulatório pelo SUS de osteopatia pediátrica. Isso eu espero que tenha em todo o Brasil. É o meu sonho. Excelente. Gente, uma última pergunta, que nós estamos chegando no final do horário, eu vou até deixar um pouquinho mais, prolongar esse tempo, porque tem muitas questões, imagino que vocês têm muitas dúvidas, né? Então, uma outra pergunta, alguém quer fazer? Não, eu quero parabenizar tanto a Rita quanto o Joelson. Realmente foram palestras assim, muito, muito lindas. Eu estou vendo aqui que na chat está a Silvia Kohn, que é uma médica osteopata, ela está colocando que osteopatia realmente não é fisioterapia, ela sabe muito bem disso, e todos nós sabemos disso. Mas a gente tem que dar um suporte. E eu acho que o trabalho em equipe é absolutamente importante. Se a gente não trabalhar em equipe, ter um sustento da equipe em relação ao nosso bebê, a gente está perdendo muita coisa. Então, se a gente tem alguma dúvida, consulte realmente a pessoa mais importante. Não, a gente não quer de jeito nenhum um mini executivo, a gente tem que fazer hierarquicamente o que é mais importante para a gente poder realmente tratar principalmente da saúde do bebê, o que ele tem de bom, como você sabe muito bem que eu sempre falo, primeiro eu vejo o que o bebê tem de bom, e através daquilo que ele tem de bom é que eu vou tratar se tiver alguma patologia, certo? E isso foi o Brazelton que sempre me ensinou, o T.B. Brazelton, que é um grande pediatra, e eu acho que isso é o mais importante de tudo. Então, por favor, veja um bebê, o que o bebê tem de sadio. E, através desse ponto sadio, como tanto a Rita como o colega falou também, é que nós vamos tratar esse bebê, se necessário, e orientar a família, orientar o ambiente e orientar tudo mais. Tá? É isso que eu vejo e é isso que eles estão falando. Eu acho muito importante, né? E parabéns para os dois. Foi muito boa essa introdução que vocês deram. Foi uma lambida, mas muito gostosa. E eu acho que todo mundo entendeu bem o que é a osteopatia. Tá? Muito obrigada pelas palestras. Então, muito obrigada a todos, né? Boa noite, sejam muito bem-vindos. E esse ano, provavelmente, a gente está encerrando o programa, né? Sextas com Bebês. Novembro foi a última edição do ano. E nós retomaremos provavelmente, né, sempre às sextas-feiras, uma vez por mês, a partir de fevereiro ou março, né? Ainda não temos a programação pronta, temos a programação do PROCIP, que é o Programa de Capacitação e Intervenção Precoce, que já está sendo divulgado. Quem tiver interesse, que está na lista de transmissão para conhecer o programa, entre em contato conosco, tá bom? Então, muito obrigada, Joabson, muito obrigada, Rita, e que a gente tenha mais encontros por aí, não é?